Prisciliana Duarte de Almeida nasceu em Pouso Alegre em 1867 e ainda menina começou a se dedicar à literatura. Desde pequena, essa questão da literatura, essa questão da poesia, do meio lírico, já despertou nessa menina, vamos dizer assim. Ela despertou na questão da publicação, uma das primeiras publicações chamada O Colibri, na onde ela já dava os seus primeiros passos na literatura, por meio da poesia. Prisciliana também escreveu por um tempo a revista Mensageira, uma das primeiras e mais expressivas manifestações do talento da mulher no meio intelectual brasileiro. Daí a gente já começa a perceber os primeiros passos da mulher nesse meio intelectual, principalmente nesse meio da literatura, porque se a gente for ver nesse tempo, a mulher ainda o trabalho da mulher era dedicado totalmente à casa, aos filhos, ao marido. Então a Prisciliana ela já dá um dos primeiros passos para despertar da mulher nesse meio intelectual, nesse meio da literatura. Além de escrever alguns livros de poesias como Sombras, foi uma das fundadoras da Academia Paulista de Letras. E a autora também escrevia para os jornais da época. A Prisciliana ela escreveu muitas poesias também em jornais de Pouso Alegre, como o Sul Mineiro, como A Cidade, como na revista Caiaca, em comemoração ao centenário da cidade. Então, a gente pode encontrar várias obras da Prisciliana em jornais locais, como antigamente, na década de 30, 40 principalmente, e antes um pouco, os jornais tinham esse cunho mais literário. Então, tinha os folhetins, as novelas, que a gente diz hoje, cada capítulo uma semana, como também trazia várias poesias e poemas de época. Vetiver foi o último livro escrito por Prisciliana, publicado em 1939. 5 anos depois, em 1944, a autora morre. E para imortalizar a memória de Prisciliana, a Biblioteca Municipal leva o nome dessa grande escritora pouso-alegrense. Justamente por estar ligada diretamente ao campo literário, ao campo dos livros. É uma homenagem muito justa colocar o nome da Prisciliana imortalizada nesse lugar. Em 1985, um calendário com as 12 mais representativas escritoras do passado foi criado pelo Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo para recuperar a memória dessas mulheres que marcaram época. Uma pesquisadora na década de 80, uma historiadora, ela foi fazer o levantamento de mulheres que, vamos dizer assim, figuraram no meio literário entre 1850 e 1950. E uma dessas mulheres foi a pouso-alegrense Prisciliana Duarte de Almeida. Ela se destacou nesse movimento feminista, nessa questão da mulher sair de casa para se destacar, no caso dela, no campo literário.